Evangelho de João 6, nós vamos ver aqui que Jesus é o pão da vida. Hoje é a Santa Ceia, dia de sentar à mesa de Deus para participar do corpo e do sangue do Senhor. E como nós vamos participar do pão, do partir do pão, como igreja, como obedientes da palavra, das ordenanças, uma ordem de Deus, uma ordem de Jesus, para que nós não ficássemos sem participar do corpo e do sangue do Senhor até que Ele venha. Deixa bem claro, vocês vão participando até que eu venha. Se alguém não estiver participando até que Ele venha, não estiver valorizando esse ato, esse momento, essa ordem do partir do pão, aí eu não sei, não garanto nada. Mas no momento em que estamos de acordo com a palavra, obedecendo a palavra de Deus, nós estamos mais perto da salvação, estamos chegando lá. Se nós continuar obedecendo, nós chegamos lá. Amém? Então, no Evangelho de João 6, do 25 em diante, nós vemos aqui: quando encontrado do outro lado do mar, e perguntaram-lhe: mestre, quando lhe chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizarmos as obras que Deus realizou, que Deus requer? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. E então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e cremos em ti? Que farias? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, Ele lhe deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Nós vemos aqui um povo sem fé, um povo, vou dizer assim, parece que desanimado, um povo correndo atrás de alguma coisa correspondente ao passado. O que tu pode fazer, Jesus, para que nós acreditamos em Ti? Porque os nossos pais, eles comeram o maná que Deus mandou, eles comeram o maná que Moisés deu. Aí eles disseram: não foi ele que deu o maná, quem deu foi o Pai, foi o meu Pai que me enviou. E assim como Ele enviou o maná para aquele povo, para aquela geração, Ele me envia hoje para vocês. Eu sou o verdadeiro pão. E eu digo para você, o privilégio da igreja hoje, nosso privilégio. Eles lá recebiam o maná e tinham fome. E eles comiam o maná 3 vezes ao dia. E todos, vou dizer assim, todo o tempo tinha que ter aquela comida, aquele alimento para eles matar a fome. Mas teve um momento em que Deus envia o seu Filho amado para que nós tivéssemos alimento, comesse desse pão da vida que é o próprio Senhor, e não tivesse mais fome. Está falando aqui da fome, aquela fome por todas as coisas, que tem vidas que têm fome de tudo. Mas quando nós temos o pão vivo entre nós, que é
a Jesus, aquela fome do mundo, aquela fome das coisas do mundo, tudo vai embora, tudo acaba, porque agora nós estamos satisfeitos com o alimento. Estamos falando agora espiritualmente, o alimento que desceu do céu, que meu Pai enviou. Eu sou o verdadeiro pão. E Jesus está dizendo aqui: olha, se vocês comerem deste pão, vocês não terão fome, vocês não terão sede. Está falando sede do mundo, das coisas do mundo, fome das coisas do mundo, que o povo tinha muita sede, muita fome de tantas coisas que era errado. O verdadeiro cristão não tem fome no mundo. O verdadeiro cristão não tem sede das coisas antigas, das coisas passadas. O verdadeiro cristão não tem sede nem fome daquelas coisas que destroem o homem, porque o próprio Jesus disse: vocês agora têm o verdadeiro pão, que tira esse desejo de vocês, o desejo da carne. É o próprio Jesus que tira. No 34 eu não li, eu li até o 34, e disseram-lhe: Senhor, nós sempre deste pão. E então o Senhor Jesus lhe disse, declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Você jamais terá fome das coisas desse mundo, do adultério, da prostituição, da bebida alcoólica, do cigarro, da mentira, da falcatrua e tantas coisas. Você jamais terá desejo dessas coisas, porque agora você conheceu Jesus, você conhece Jesus, então você não tem mais esse desejo das coisas do mundo, Você não corre mais atrás das coisas deste mundo. Agora você tem verdadeiro pão que desceu do céu, o próprio Pai que enviou, diz aqui. Mas como vós disse, vós me vistes, e contudo vocês não creem. Vocês não estão enxergando, estão me vendo. Eu estou aqui, eu sou o pão, e vocês estão me vendo e vocês não acreditam em mim, vocês não creem em mim. Está falando aqui para aquela geração. Ele diz: todo aquele que crê, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma. Que vier a mim é meu, o Pai me deu, permanece junto comigo, é meu, porque é o Pai que me enviou, e eu jamais vou lançar fora. Amém, amados? E ele disse mais no 38: pois eu disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele foi crucificado. Ele foi crucificado para fazer a vontade do Pai. Se ele aceitou, a ser morto, crucificado, morte de cruz, coroa de espinho, pregado no madeiro, se ele aceitou tudo isso em favor de você, em favor de mim, se ele aceitou tudo isso, então quero dizer para você que ele abraça a sua igreja, ele abraça o seu povo, ele abraça os que o Pai enviou para ele de todo carinho. Agora ele já pagou o preço, ele pagou. Jesus vai dizer que agora ele pagou o preço, ele foi crucificado para fazer a vontade do Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Está no 39. Essa é a vontade do meu Pai. Ressurreição. A ceia é a ressurreição, é vida eterna. Santa Ceia, participar e obedecer. Claro, não é só participar, tem que participar e obedecer. Mas se estamos em Cristo, estamos participando, estamos obedecendo a sua palavra. Amém, irmão? E ele diz mais: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete:
39 e 40. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho, vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. E eu o ressuscite no último dia. Ceia é vida eterna. E eu ressuscite no último dia. E eu quero dizer para você que esse último dia está chegando. Está chegando, amados. Gostaria que tivesse todos nós reunidos aqui e a trombeta tocasse e nós fôssemos arrebatados juntos, todos juntos, eu podendo subir com vocês das alturas, vendo vocês subir, e nós ali cantando louvor: Santo, 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 Santo é o Senhor, todos cantando em coro. Você sabia que quando nós louvamos ao Senhor, quando nós cantamos, nós entramos no coral dos anjos do céu, porque os anjos não param de cantar, os anjos não param de louvar, eles louvam o Senhor dia e noite. A palavra diz que eles louvam o Senhor, e se nós entrássemos nesse coro, quando estamos louvando a Deus, estamos entrando nesse coro, juntamente com os anjos, louvando ao Senhor, amados. Então, quando louvarem a Deus, louve com a tua alma, louve com o teu coração, porque você está entrando no coro com os anjos, louvando a Deus. E ele disse: a vontade do meu Pai é que eu ressuscite vocês no último dia. Esse último dia está chegando. E ele diz: ali murmuravam dele. E os judeus, porque disseram, murmuravam dele porque ele falou: eu sou o pão que desci do céu. Eles não queriam acreditar no Senhor Jesus e murmuravam. Diziam: mas este Jesus é o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos. Então, como ele disse: eu desci do céu. Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Nós conhecemos José e Maria, e ele é filho daquele casal do carpinteiro, ele é filho de Maria, e agora ele está dizendo que desceu do céu. Eles não entendiam, a pessoa da carne não entende o Espírito, eles não entenderam que aquilo era a ordem de Deus, era o Filho que Deus enviou para salvar a humanidade. Se nós conhecemos o pai e a mãe, como ele pode dizer que desceu do céu? Respondeu-lhe Jesus: mas murmurais entre vós que o Pai que me enviou não trouxeram, e eu o ressuscitarei no último dia. Vocês estão murmurando de mim, e estão me enxergando, e estão me vendo, e estão murmurando de mim. Como pode eu, ser nascido de pai e mãe aqui na terra, dizer que desci do céu? Mas eu quero simplesmente dar um recado para você que fala Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar. Se o Pai não trouxer a mim, ninguém pode vir a mim. Quer dizer assim, se vocês quiserem acreditar em mim, acredite. Se vocês acreditarem em mim, se vocês crerem em mim, que eu sou o Filho de Deus vindo do Pai para salvar a humanidade, se vocês quiserem acreditar em mim, acredite que foi o Pai que trouxe até mim para que eu possa ressuscitar vocês no último dia. Mas se vocês não quiserem crer em mim, não quiserem acreditar em mim, que eu sou o Filho de Deus que vim para salvar a humanidade, não precisa. Entendeu, amados? Então, Jesus está sendo bem claro aqui: se o Pai que me enviou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer até a mim, e eu ressuscitarei no último dia. Quer acreditar? Acredite. Se nós quisermos acreditar no Filho de Deus, acreditamos. Estamos querendo enviar meu Pai. Se não quiser acreditar, não tem problema não. Jesus vai ser o mesmo Jesus, Deus é o mesmo Deus, o Espírito Santo é o mesmo, e eles não vão mudar porque você não quis, porque você não aceitou, porque eles não aceitaram no passado. Deus não vai mudar por isso, Ele continua sendo o mesmo Deus. Está escrito, Ele ainda disse mais: agora está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele,
vem a mim. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Todos são ensinados pela palavra de Deus, mas só os inteligentes que estão entendendo, ou que entenderam o que o Pai ensinou. Aqueles que aprenderam o que o Pai ensinou, eles vêm a mim. Somente Jesus viu o Pai. O que Jesus fala, ele fala com propriedade, porque ele desceu ao céu, ele viu o Pai. E em verdade vos digo: quem crer tem a vida eterna. Você crê? Mas aqui está o pão que desceu do céu, do qual, se um homem comer, se você comer, não morrerá. A Bíblia diz que o crente não morre, nem que mate ele, não morre. O crente não morre, irmão. O crente, ele passa dessa vida para outra vida melhor. Ele fica a eternidade com Deus, ele sai daqui para o descanso. Então, nós vimos aqui que a palavra do Senhor, o crente, ele não morre, ele passa dessa vida para outra vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, às ovelhas. E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em vós mesmo. Santa Ceia, corpo do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quantas vezes você já ouviu falar nessa palavra aqui, eu ressuscitarei no último dia? Muitas. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. O próprio Jesus está falando: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne não morrerá. E assim como o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim também quem de mim se alimentar viverá por mim.